Bom, gente, muito boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês para poder conversar, né? Falar um pouquinho sobre performance, compartilhar um pouco de conhecimento e a gente se divertir um pouco aqui nessa tarde, nesse dia do cliente, né? E vamos lá, vamos começar essa brincadeira aqui, tá? Falar um pouquinho sobre performance. Aqui, né, o Fernando aqui já colocou um pouco sobre mim e eu acho que é legal colocar também que eu sou um praticante de calistenia. Calistenia, para quem não conhece, né, teve uma pessoa que perguntou, Gustavo, isso é uma religião? Eu disse, não, não é religião não, cara, isso aí é prática de exercícios com o peso do corpo, né, é a minha forma de conseguir performance individual, tá, todos os dias, manter minha disciplina e minha cabeça sempre no lugar, né. Mas vamos lá, vamos para o assunto que interessa, que é performance. E, segundo a Wikipédia, o que seria performance, para a gente poder conceituar um pouquinho? Então, é um conjunto de características, né, ou capacidades de comportamento e rendimento de um indivíduo, organização e outras coisas mais, né, quando, né, comparados com metas, requisitos ou expectativas, né, previamente definidas. Então, é um rendimento, né, comparado com uma expectativa previamente definida, que seria a nossa meta. Perfeito. Então, vamos começar aqui, performance é por aí. Agora, por que nós precisamos de performance nas nossas vidas? Por que ela é importante? Em primeiro lugar, porque todos nós estamos inseridos em um mundo competitivo. E nesse mundo competitivo, todos nós queremos ganhar, certo? Espero, né, que todos aí também queiram ganhar, né? Mas a ideia é essa, tá? Que queremos ganhar. E agora, se pararmos um pouquinho para pensar, tirando um pouco a questão da empresa de lado, da performance individual de lado, é por que performance é importante para nós como seres humanos. O que isso significa para a gente? E eu digo para vocês que a resposta é jornada. A performance dá graça à nossa vida. A performance torna os nossos dias mais legais. Se eu for sentar com uma pessoa, qualquer um de vocês, e perguntar para que me contem a sua história de vida, provavelmente vocês vão contar aqueles pontos onde vocês tiveram algum tipo de performance, onde vocês superaram alguma dificuldade, onde vocês tiveram algum ponto específico que vocês conseguiram avançar, apesar das coisas estarem contra. Então, vocês vão falar, às vezes, de uma formatura, vocês vão falar de algum mérito no trabalho, de alguma grande entrega que vocês fizeram, de alguma superação de uma doença, assim, os momentos de dificuldade, né, tendo performance ou não, mesmo aqueles que a gente falha, né, às vezes como um divórcio, às vezes como a perda de alguém, são os momentos que fazem parte da nossa vida e que dão graça para a nossa jornada. Uma vida sem performance é uma vida completamente tediosa, não tem graça nenhuma. A performance é o que dá graça a ela. Imagina não ter performance para nada, não precisar superar nada, não precisar fazer nada e simplesmente viver a vida assim. É uma chatice total e completa. E o que é legal nessa questão da performance é que ela mostra pra gente que algumas coisas que pareciam impossíveis se tornam possíveis nesse caminho. E eu gosto muito de exemplificar isso através de uma história que eu quero contar para vocês, que eu chamo de 1%. Como é que funciona essa história? Ela começa no Tour de France. Para quem não conhece o Tour de France, ele é a corrida de bicicletas mais difícil do mundo hoje. E ela é feita em equipes, né, que representam seus países. Em 2010, essa corrida completava 110 anos de história. E os ingleses nunca chegaram nem perto de ganhar essa corrida. Até que, né, para mudar isso, contrataram um rapaz chamado Dave Brailsford. E o Dave Brailsford, ele veio com uma mentalidade da seguinte forma: se você cortasse em pedaços todos os elementos que fazem parte de uma equipe de ciclismo e melhorasse cada um em 1%, obteria um incremento significativo quando juntar tudo de novo. E ele foi com esse pensamento e colocou uma meta: vencer o Tour de France em 5 anos. Quando eles publicaram essa meta na Inglaterra e criaram a equipe Sky, que está ali ao fundo, eles foram motivo de risada e chacota, né, dos outros países, franceses, italianos, que eram os países que dominavam essa corrida, esse tour. Assim, pelo amor de Deus, os ingleses sempre tiveram um desempenho ridículo nessa prova, como é que vão ganhar em 5 anos? O que ele fez então? Bom, vamos começar a melhorar 1% as coisas. E começou pelo óbvio, bicicleta.
Ele pegou a bicicleta e disse, vamos desmontar a bicicleta toda e vamos começar a olhar cada pedaço da bicicleta e ver se haveria algum lugar que nós pudéssemos melhorar 1% para obter uma performance de 1% melhor. Eles começaram a olhar detalhes no guidão da bicicleta, número de aros, se podia tirar 1 ou 2 aros da roda da bicicleta, o que ia fazer, mudar alguns milímetros o tamanho dos rolamentos do guidão, e começaram a fazer essas mudanças. A partir daí, eles não pararam só nisso, porque a bicicleta é o centro, mas continuaram a encontrar melhorias de 1% em áreas negligenciadas e inesperadas. Então, eles começaram a ir para o capacete, a roupa do ciclista, o próprio transporte, sono e outras coisas mais. Na questão do transporte, é muito interessante porque eles criaram um ônibus totalmente adaptado, chamado Estrela da Morte, né? E ele hoje é um ponto turístico nas provas de ciclismo do Tour de France. Esse ônibus completamente adaptado, aqui tem uma foto dele por dentro, virou uma central de recuperação dos atletas. Os atletas, entre uma prova e outra, eles tinham que se recuperar. E eles passavam muito tempo dentro do transporte. E eles perceberam o seguinte, se nós transformarmos esses ônibus num local de recuperação, os nossos atletas vão ter uma vantagem, às vezes, de 1% em cima dos outros atletas na recuperação. E não só isso. Em termos de logística, se nós chegarmos antes do que todos na prova, a gente pode posicionar o ônibus no melhor ponto logístico e na hora de sair para o segundo ponto, a gente vai sair antes de todos e nós vamos ganhar 1 hora ou 2 de descanso a mais do que o último que estiver saindo. E isso pode fazer uma diferença de 1% no final da prova. Mas não só isso, vamos pensar no sono. Quando eles faziam os treinamentos na Inglaterra, percebiam que os atletas dormiam, né, muito melhor na sua própria cama do que nas camas de hotel. E eles pensaram assim, bom, o que nós vamos fazer? Vamos levar os colchões. Isso mesmo, cara. Os caras chegaram ao ponto de ter um compartimento lá na Estrela da Morte, onde eles colocam os colchões dos atletas, e eles têm uma equipe que vai nos hotéis e troca os colchões. E cada um dorme no seu colchão lá, com o seu furinho, aquela história toda que todo mundo sabe como é que é. E para ter uma noite melhor de sono do que seus concorrentes, tentar melhorar em 1% o seu desempenho. E não só. Vamos lá, né? A gente lembra da lavagem das mãos na pandemia? Pois é. Saibam vocês que a maioria dos atletas de ciclismo de alto rendimento abandonam as provas em função não de lesões ou de cansaço, mas por infecção. Porque as mãos ficam nos guidões e elas criam microlesões e cumprimentando pessoas, pegando em locais sujos, normalmente a pessoa se infecta com alguma bactéria e por causa disso fica doente, tem que sair das provas. Então eles determinaram que todos os atletas durante as provas iam lavar as mãos constantemente e seriam proibidos de cumprimentar as pessoas com as mãos. Eles sempre fariam entrevistas com os braços para trás durante as provas para não correr o risco de se ficar infectado e ter que abandonar uma prova. Resultado disso? Pois é, 2012, né? 2 anos depois, Bradley Wiggins já vence o Tour de France. Chris Froome vence em 13, 14, 15, 16 e 17. Geraint Thomas vence em 18 e o Egan Bernal vence em 19. Tá? O que é legal nessa história toda é que o Dave Brailsford criou um conceito chamado agregação de ganhos marginais. E ele diz o seguinte, que toda vez que tu faz um incremento de 1% em alguma prática, algum processo teu em relação à performance, em algum momento, esses incrementos todos somados vão criar um desempenho exponencial superior. Agora, no momento em que você começa a abandonar as suas práticas que te geraram esse desempenho, gradativamente piorando em 1% da sua performance, em algum momento a tua performance vai despencar também de forma exponencial, que é o conceito de agregação de ganhos marginais, né, criado por ele. E ele tem uma frase muito bacana que ele diz que quase todos os hábitos que você tem, bons ou ruins, são resultado de muitas pequenas decisões ao longo do tempo. Indo adiante, eu acho que essa história é legal para conceituar o que é essa mentalidade de performance. É como é que a gente tem que pensar ela na nossa cabeça, nas nossas empresas, nossos times com esse tipo de mentalidade, que é o famoso melhorar 1% a cada dia. Mas quando a gente entra nas empresas, a coisa muda um pouco de figura. Ela não é um local onde a gente pratica um esporte coletivo de alto desempenho. Então, nesse sentido, existe um conceito de performance que eu gosto muito, do Falcone, que performance é obter resultados coletivamente do jeito certo. Esse é o conceito de performance para empresas.
E ela tem a palavra resultados, que é a óbvia, tem a palavra coletivamente. E essa eu gosto muito de frisar. Nosso jogo coletivo, coletivamente. Nenhuma pessoa na empresa de vocês entrega qualquer tipo de resultado de valor para a empresa de forma isolada ou individual. Toda entrega de valor da empresa é resultado de um trabalho coletivo. Por exemplo, eu preciso vender. Vender é um resultado de valor para a empresa. Para vender, eu preciso ter uma equipe de marketing captando leads, uma equipe de pré-venda qualificando, uma equipe de venda vendendo. Uma pessoa só não vende. Você precisa construir um produto, mesma coisa, uma pessoa só não consegue produto. Eu vou ter que ter alguém, vou ter que ter um PO, vou ter que ter desenvolvedor, vou ter que ter gente testando, vou ter que ter consultor. Quer dizer, eu vou ter que ter uma equipe de pessoas com competências diferentes para que o jogo seja ganho no final. Então, a gente pode fazer todas as analogias em relação a esportes coletivos de alto desempenho que elas vão funcionar. Futebol, basquete, o próprio ciclismo, onde o conjunto da obra é que vai fazer com que a empresa ganhe. E do jeito certo, significa que não é de qualquer jeito, que é com base nos valores, né, que a empresa pratica. Eu digo o seguinte, hora extra, por exemplo, imagina eu conseguir resultados com base em horas extras. Trabalho todas as noites, todos os finais de semana, né, o time está trabalhando, virando noite, virando noite, virando noite, virando noite. Isso, na verdade, não é o jeito certo de fazer as coisas, principalmente nós aqui na empresa que colocamos as pessoas em primeiro lugar, ou vocês também. Isso não é aumento de produtividade. Fazendo uma analogia com o esporte, é como se eu estou num jogo de futebol, chego os 90 minutos, e eu olho para o juiz e digo para ele assim, vai tocando até eu virar o jogo, se eu estiver perdendo o jogo. É mais ou menos isso, eu não paro para pensar no que eu poderia fazer melhor durante os 90 minutos, que é realmente trabalhar melhor e é obter uma performance melhor. E acho que essa é a grande provocação, é colocar alguns limites em relação ao que é uma vida saudável do ser humano para realmente obter uma performance de verdade. Aqui a gente começa a ver também que isso não é uma coisa que eu inventei da cabeça. A performance baseada em time está se tornando uma nova norma ao redor do mundo inteiro, né, principalmente exterior e também vindo para o Brasil. Mas a ideia é por que é importante, então, avaliarmos a performance dentro das empresas. Pelo seguinte motivo. Em primeiro lugar, as empresas não têm um placar do jogo, assim como os esportes coletivos de alto desempenho têm. Tu sabe se é primeiro, segundo, terceiro, sabe se ganhou ou perdeu o jogo, tu sabe se é campeão ou não é campeão. As empresas não têm isso de uma forma clara, não existe essa limitação que os esportes coletivos têm em relação às suas regras, às suas organizações. Então, quando a gente vai avaliar a performance nas empresas, a gente precisa fazer isso para saber se estamos ganhando ou perdendo os nossos jogos. Hoje, aqui, por exemplo, na Metadados e outras empresas, a gente tem a prática dos OKRs, e os OKRs é como se fosse um jogo a cada 3 meses, onde a gente estabelece lá as nossas metas no OKR e diz basicamente assim, o que é para nós ganhar um jogo? É o que está ali no OKR, isso é ganhar um jogo. Então, agora a gente ligou o placar do jogo e a gente tem algo que nos indica o que seria uma vitória, que é importante saber. Mas não só isso. A gente precisa também saber qual é o campeonato que nós estamos jogando e qual é a nossa posição nesse campeonato. Para isso, a gente precisa nos compararmos com o mercado. Vocês imaginem se eu estou jogando um jogo amistoso, sozinho, com os meus amigos, e tem um cara lá que destrói no jogo. Eu olho pro cara e digo, meu Deus, cara, tu é craque. Eu pego aquele fulano, coloco junto com um bando de profissionais, o cara não toca na bola. Porque o nível de comparação que eu estava tendo era dos meus amigos, né, naquela partidinha de futebol do amistoso que nós estávamos jogando. Então é importante também nós entendermos que campeonato estamos jogando. Uma Série B, é uma Série A, é uma Champions League, uma Premier League, o que é esse campeonato? Faço analogias com o futebol aqui, mas acho que Série A e Série B todo mundo vai entender. É assim, entender aonde que nós estamos, que nível de performance nós temos em relação à nossa empresa hoje. Então não basta realmente ganhar os jogos, eu preciso saber qual é a régua que eu estou enfrentando. E é para isso a gente tem a avaliação de performance. A avaliação de performance, normalmente a gente faz ela, principalmente na Metadados e também colocando agora para o mercado, em 3 dimensões: ambição de metas, resultados e maturidade. Vamos entrar um pouquinho nisso que vale a pena. O que é ambição de metas? Ambição de metas é algo muito ignorado no mercado como um todo. Eu acho isso um grande erro. A gente aprendeu de forma equivocada de que nós temos que reconhecer tanto as pessoas quanto as equipes
pelos resultados obtidos. E eu vou dizer para vocês o seguinte: se eu reconhecer as pessoas e os times somente pelos resultados obtidos, eu terei uma empresa inteira negociando metas mais fáceis, tá? E uma empresa inteira avessa à inovação. Porque aquele time que decide arriscar e fazer uma inovação, fazer algo diferente, ele está colocando o resultado em risco. E ele está sendo penalizado se ele não conseguir o resultado. Agora, o outro time que não correu risco e que lutou para baixar a meta, esse time provavelmente vai ter mais chance de atingir o resultado e vai ser premiado nesse modelo. Então, existe um viés que a gente mede de um jeito e quer que a empresa se comporte de outro. E aí o pessoal reclama, porque é difícil mudar a cultura. Começa mudando o modelo de gestão, a forma como tu mede performance. E aí a questão da ambição das metas é muito legal, porque a gente começa a fazer ela através de benchmarkings, que é a abordagem de fora para dentro. Ou seja, o mercado determina essas ambições de metas e a gente começa a trabalhar ela dentro das empresas, né, para saber o quanto nossos times realmente estão jogando o melhor jogo do mercado. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem aqui na Metadados o Madu. E o Madu é uma spin-off da Metadados que trabalha com clínicas de saúde ocupacional. Teve uma época em que o Madu estava com o CSAT, né, que é o Customer Satisfaction, de 84%. Aí eu sentei com a equipe e disse o seguinte: gente, qual é a meta que vocês querem colocar aqui no OKR de vocês para esse CSAT? Eles, 90%. Eu digo, pô, legal. 90%. É alta, média, baixa? Que meta é essa, assim? Qual é a ambição dessa meta? Não, é uma ambição alta. Por que é alta? Porque é acima de 90%. Essa foi. Ele disse, bom. Aí eu sabia dentro de mim que não era alta. Mas eu também não podia impor, porque se eu impusesse, eu ia. Né, é a meta que o chefe quer. Então o chefe também fica lá dando dedo. Eu quero essa meta, essa meta, essa meta. E o pessoal diz, o chefe pede a meta que ele quiser, é impossível de atingir, e assim por diante. Então, como é que se resolve essa questão? Benchmarking. Eu fui no benchmark lá na época da Zendesk. A Zendesk tem um benchmark aberto de suporte. A gente abriu lá a empresa de tecnologia. No Brasil, 94%. Então é o seguinte, ó, não é eu, não é ninguém, é o benchmarking dizendo que empresa de tecnologia no Brasil, CSAT é 94%. Abaixo disso é uma meta conservadora, acima disso é uma meta desafiadora, dentro disso é uma meta realista, tá bom? Tá bom. Um ano depois, o pessoal acabou conseguindo atingir, né, o resultado esperado. Mas demorou um ano, mas eles sabiam que a meta era conservadora, eles sabiam que estava jogando Série B. Então, quando a gente vai avaliar a ambição de metas do time, a gente normalmente coloca essa régua e tenta enquadrar ela com base no maior número de comparações de benchmark de mercado possível. Muita gente não tem as referências, mas a gente tem que ter essa vontade de buscar, porque senão a gente vai estar jogando amistoso a vida inteira e achismo a vida inteira. E está na hora de profissionalizar isso. E aí a gente consegue qualificar dentro de um OKR, pegar um OKR, né, por exemplo, com vários objetivos, eu até falei OKR, mas pode ser que tenham pessoas que não sabem o que é OKR. OKR é um método chamado Objective and Key Results, que é objetivos e resultados chaves, que basicamente é uma forma de fazer planejamento estratégico, inventado pela Intel lá em 99, aplicado hoje por Google, LinkedIn, e praticamente todas as grandes empresas do Vale do Silício aplicam isso. Está vindo para o Brasil, já é uma prática muito grande de várias empresas, e é um método muito simples, onde eu tenho os objetivos e os resultados chaves que tangibilizam, né, esses objetivos. É como se eu dissesse assim, o objetivo é aonde eu quero chegar, e o resultado-chave responde a pergunta, como é que eu sei que eu cheguei lá? Tá? Por isso que eu tenho que botar a métrica para saber que eu cheguei lá. A partir do momento que a gente avalia a ambição de metas, tá, a gente começa a descobrir qual é a série, né, que cada time na empresa está jogando. E também a gente leva o OKR como uma métrica coletiva. Até tem algumas empresas que aplicam individual OKR, mas eu acho isso um erro. A ideia é aplicar sempre em times e coletivo, como um time de futebol, como um time de ciclismo, porque o jogo é coletivo. A partir daí, no momento que a gente tem a ambição das metas, a gente vai avaliar os resultados que esse time obteve. Então, imaginem que termina um trimestre, o time vai avaliar seus resultados, e aqui é muito simples. É assim, cara, atingimos de 70% a 100% das metas. Atingimos os objetivos. Atingimos de 31 a 69 alguma coisa, de 0 a 30 não atingimos. Isso aqui é prática de Google, de todo mundo, do OKR lá atrás, né? Desde sempre eles fazem esse tipo de prática de medição, a gente traz ela para cá, e essa aqui é a parte mais fácil em relação àquilo que a gente fala de performance, né? Quer dizer, a gente liga o placar do jogo, e a partir daí a gente sabe se ganhou ou perdeu o jogo, e a gente está descobrindo qual é o campeonato que nós estamos jogando.
Mas só isso não é suficiente. Quando eu comecei a fazer essas práticas, eu comecei basicamente com essas duas variáveis, ambição e resultados. Eu achei, bom, com essas duas eu me viro. Mas faltava uma terceira, chamada maturidade. Eu sentia essa dificuldade, que é o comportamento que o time tem, principalmente quando perde uma partida. Porque o time perdeu uma partida, ele pode cada um pegar, tomar seu banhozinho, ir para casa, pro seu baile funk, tanto faz quanto tanto fez. Ou aquele time que perde uma partida, ele sente assim, cara, a gente não pode perder, o que está faltando? Temos que treinar mais, temos que aprender alguma coisa nova, temos que contratar um jogador novo. O que nós vamos fazer para conseguir ganhar o próximo jogo? A gente não quer ficar perdendo. E esse comportamento de maturidade é muito importante que um líder, por exemplo, né, saiba para poder ajudar, conduzir o time na busca de níveis de maturidade maiores. E a maturidade, quando ela é bem construída, ela vai dar base para uma performance consistente no futuro. Ela é a única questão que garante, principalmente, que o time tenha essa possibilidade de chegar lá. E a gente avalia a maturidade do time em 4 aspectos, basicamente: estrutura, confiança, acordo e performance. Esses níveis, eles foram tirados de duas literaturas, assim, digamos, principais, né, que é a curva de Tuchman e o Integrated Model da Susan Whelan, que são práticas de avaliação de maturidade de grupos em empresas. E eu aconselho muito que, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais, que peguem esses materiais e aprofundem isso. Então, eu meio que fiz uma junção deles e acabei meio que traduzindo para a nossa realidade nesses 4 níveis. O que seria um nível de estrutura? É um time que ele não possui, está construindo estrutura para o trabalho em equipe, através do compartilhamento de metas, distribuição de tarefas, processo decisório e rituais de time. Então, basicamente, é aquele momento onde cada um trabalha sozinho, faz o seu e vai para casa. E nem tá aí se o colega está fazendo alguma coisa melhor ou pior, porque não tem meta compartilhada, não tem placar do jogo, né? Cada um faz o seu e vai para casa. Então, como tu trabalha individualmente e não se importa com o resultado final, porque não tem placar do jogo, não tem muito conflito, tá? E o time não tem nem cultura de comprometimento com metas e resultados também. Então, a ideia dessa fase de estrutura é que o líder realmente é diretivo, ele pega pela mãozinha, galera, reunião semanal, tá aqui, vamos lá, objetivos coletivos do time, onde a gente quer chegar, quais são as metas, toda semana a gente faz uma reunião para acompanhar as metas, quer dizer, é jogar disciplina e criando uma cultura de metas e resultados. Não tem milagre, não pensem assim, que vai do nada, tu vai botar um treco e a cultura da empresa muda. Não, mudar a cultura é trabalho diretivo no início, pega a disciplina, pega pela mãozinha, vai lá. Eu tive times que a gente começou a fazer isso, eu parei de puxar a mãozinha, o time parou de fazer, até ele encontrar valor na prática, demora. Depois que encontrar valor na prática, ele não abandona mais, mas até lá, alguém vai ter que persistir, vai ter que fazer para que a coisa aconteça. Depois que o time passa da fase de estrutura, ele entra na fase de confiança. E aqui ele começa a ajustar as diferenças de personalidade, valores, feedbacks. Ou seja, as pessoas começam a brigar, começa a ter conflito. Porque eu tenho um objetivo coletivo e eu quero chegar lá. E aí eu estou indo para lá, só que o meu colega não está indo comigo, porque agora o trabalho do meu colega importa. Porque como time a gente vai ter que ganhar. Antes eu sozinho servia, porque eu não estava nem aí, agora não. E aí começa. Poxa, porque eu estou me puxando e o colega não está se puxando como deveria. Né? Eu estou perdendo o jogo, não porque eu deixei de fazer a minha parte, mas meus colegas não estão fazendo. Então começam as diferenças, as brigas. Né? Às vezes também tem inveja, um colega consegue, por exemplo, resultados espetaculares e os outros não conseguem, os outros ficam com inveja. Então, assim, aí começam as questões, puxa um pouquinho mais para baixo, que a gente não está conseguindo. Como puxar mais para baixo, cara? Se eu tenho um Messi no meu time, eu vou dizer para ele jogar menos, porque ele está se destacando. Se o meu time está ganhando, é isso que importa. Eu quero que o time ganhe. Eu posso olhar isso com admiração, posso olhar com inveja. Então, aí é que começam as brigas, os conflitos, e é importante que haja conflito. Quem quiser fazer esse tipo de prática e não quiser conflito, me desculpa, está no lugar errado. Né? Não tem nada de lindo, de maravilhoso. O conflito ele é necessário para o crescimento. Ele faz parte e é importante que eles sejam colocados à mesa de forma muito transparente e resolvidos. Até que o próprio time fique tranquilo em dar feedback entre eles sem que haja a mágoa.
Eu vou dar um exemplo do futebol, por exemplo. Veio o cara, o atacante lá e quase fez o gol no meu time. Aí o zagueiro grita, porra, meu, tu não cobriu o cara aqui na lateral direita. Tinha que ter que cobrir, por que não voltou correndo? Eu olho pro cara e digo, meu, desculpa, pode deixar que a próxima eu cubro. Pronto. O cara me deu um feedback no meio do jogo de uma falha que eu tive, eu disse, ok, beleza, então um tá dando feedback pro outro de uma forma muito simples e natural, e isso não tá magoando ninguém. E é esse o nível de confiança que a gente tem que ter nas empresas. De um poder falar pro outro, cara, puxa aqui, puxa lá, tá errado isso, tá certo aquilo, da forma mais natural possível, deixando tudo transparente. Então não é fácil, às vezes, construir confiança em time, e é uma prática, assim, que a gente trabalha muito com dinâmicas de grupo, muita transparência, tensões abertas e assim por diante. Tem um segundo nível aqui, o peso 2, né, que é o acordo, tá? Que é quando o time, aí sim, ele já começou, ele já tem estrutura, quer dizer, já tem a disciplina de estar fazendo o OKR, toda semana está revisando, e ao mesmo tempo ele tem confiança, as pessoas conseguem se entender, né, resolver os seus conflitos, suas formas de ver o mundo, seus valores, estão ali trabalhando em equipe. Nesse momento se cria um terreno fértil, tá? Para começar a implementar de fato as métricas e os processos que os melhores times do mercado possuem. É o famoso, vai olhar lá fora e ver o que os times estão fazendo. Então, um time de marketing, o que os melhores times de marketing do mercado estão fazendo? Que métricas eles conseguem? Que taxa de conversões eles conseguem de visitantes para leads, de leads, né, para MQLs lá. Eu tenho um time de desenvolvimento de software. Tá bom, quais são os melhores, quais são os métodos melhores times de desenvolvimento de software do mundo tem? Né? Quantas linhas de código eles fazem por request, qual é o percentual de planejamento entregue, qual é o volume de rework rate e outras coisas mais. Então, tu começa a olhar essas métricas, um time de suporte, qual é o CSAT que ele está conseguindo. Então, tu começa a trazer essas métricas e começa assim, vai olhar para fora. Antes não adianta olhar para fora. Tu não resolveu outras questões dentro de casa. Resolveu dentro de casa, agora começa a olhar para fora. Então, é o momento que ele começa a olhar para fora. E para chegar no último nível de performance, que é quando realmente o time tem a estrutura, tem o trabalho em equipe, implementou as métricas e os processos exigidos pelo mercado e entrega resultados consistentes comparáveis aos melhores times do mercado. Quer dizer, ele não só tem as métricas, mas ele também consegue ficar dentro, né, ganhando os jogos. Ele ganha todos os jogos? Não, porque é um jogo de risco. Algumas vezes o time assume um risco e perde um jogo, faz parte. Só que nenhum time, ou é muito raro hoje, times campeões que são campeões ganhando todos os jogos. Perder um jogo ou outro faz parte. Eu acho que a grande questão é o tempo que aquele time fica perdendo o jogo. Ele normalmente sabe por que perdeu, sabe o que ajustar para poder ganhar o próximo jogo, ele rapidamente se ajusta e quando vem no próximo jogo já está ganhando. Voltando a ganhar e já tá subindo. Então acho que tem muito dessa questão de ele ser consistente assim, ele vai perder um jogo, mas ele em seguida ele já recupera. E é isso que a gente espera. Basicamente, se tu larga um problema para esse time, do outro lado sai o problema resolvido. Tu não precisa ficar, basicamente, trabalhando a liderança nele para efeito de performance. A liderança fica para efeito de desenvolvimento pessoal e profissional. Mas um time de performance é um time que a gente chama de autogerenciável. Ele sabe o que fazer, sabe como fazer, vai lá e faz. E o líder pode ser mais um membro do time, não precisa de liderança para ficar mandando fazer as coisas. Tá? Dentro desse cenário, como é que a gente faz análise dos resultados de performance dos times nas empresas? A gente tem uma métrica, né? A gente basicamente soma aqueles valores que eu mostrei para vocês, faz um percentual e a gente descobre o seguinte, que os times acima de 85% são ótimos, 70%, 84% bons, e o regular e o ruim. E a gente faz a gestão dentro dessa 12 box aqui, por exemplo. Né? Se eu pegar a primeira linha ali, a gente chama, a primeira linha corresponde à ambição das metas desafiadoras, a segunda linha realistas, a terceira linha conservadoras e a última linha são as sem referência. Então a gente vai posicionando os times conforme a sua ambição e eu sei, bom, os que estão com metas desafiadoras, eles estão jogando a Série A, mas eles estão jogando para serem campeões da Série A. Os que estão na segunda linha, metas realistas, eles estão se tornando, estão jogando a Série A, mas por enquanto estão dentro da tabela Série A. Não vão ser rebaixados, mas ainda não vão ser os campeões da Série A. Mas estão jogando com uma régua de mercado legal. Os que estão na terceira linha é Série B. E os na última linha é amistoso. Tá? Os caras estão jogando só com os amigos, certo? E a gente tem a questão dos resultados, né? Quem está na parte bem da minha direita aqui, que deve ser direito de vocês também, espero que sim, tá? Mas aquela parte verde são os que estão atingindo os objetivos, a coluna do meio atingindo alguns e a outra coluna
ali em vermelho, né, que não estão atingindo os seus resultados. Então aqui é o placar do jogo de cada um. Então a gente tem a série e o placar do jogo de cada um, e a gente consegue ver os times distribuídos entre esses quadrantes para saber quem são os times que precisam de mais ajuda, os times que estão ganhando jogos, qual é o nível de régua que cada time está buscando, para saber também qual é o desafio que ele está enfrentando. Quer dizer, aquele time teve coragem de se arriscar, qual é o nível de risco que ele tomou também, para a gente poder ter uma medição de performance justa e adequada como tem que ser, certo? E a partir daí, então, a gente soma, né, isso com o passar dos trimestres, a gente consegue ir acompanhando a performance da empresa com percentuais, podendo ver se os times estão variando as suas ambições de metas, as séries que eles estão jogando, e assim por diante, tá? Isso aqui, gente, é sonho. Assim, ó, se a gente parar para sentar com qualquer diretor de empresa, ele vai dizer o seguinte: RH é o seguinte, ó, eu tenho, sei lá, 100, 200, 500, 1000 pessoas trabalhando aqui nessa empresa hoje. Me ajuda, pelo amor de Deus, a gerar performance. É isso que os diretores querem do RH. Performance. Né? Querem performance, querem que essas pessoas trabalhem bem. Me dá as ferramentas para eu poder chegar lá. E aqui, pela primeira vez, vou ser bem sério, que foi esse modelo que a gente viu, onde consegue ver com clareza os resultados que os times e como a empresa realmente está ganhando ou perdendo seus jogos. Certo? Então a gente fica aqui aberto a perguntas, claro que em função do tempo a gente acredita que talvez não consiga fazer aqui, mas abram-se as perguntas lá no chat, e lá no chat mesmo depois a gente vai respondendo na base, no momento que a gente vai conseguindo fazer, né, parar e responder, tá? E muito obrigado, né, muito legal estar aqui participando desse dia do cliente, né, tá bom? Então tá, gente, valeu, grande abraço aí, tudo de bom.